Está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando este programa no dia 9 de maio de 2024, o meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ela, a doutora jurisconsulta, senhora Sandra Maia. Oi gente, tudo bom? Devido aos acontecimentos, sem ânimo pra piada hoje. É isso aí, e diretamente das terras mais ao sul, o nosso querido amigo gaúcho, o senhor Roger Manrique. Olá pessoal. E aí meu povo? Bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, ela vai ser um tanto quanto rápida, porque o assunto hoje é sério. Nós não vamos ter comentando os comentários, não vamos ter quero comentar hoje, mas nós estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Céu Azul, como @comentapod. No nosso Instagram, nós temos sempre muita informação, todo santo dia é compartilhado o que está acontecendo no nosso país e no mundo. Se você nos escuta pelo Spotify ou no Apple Podcast, por favor, não deixe de nos classificar, porque isso ajuda muito o nosso programa. Além também do que você pode entrar lá e comentar nas nossas caixinhas, deixar as suas opiniões que elas serão trazidas aqui no próximo episódio. No Indicação dos Comentaristas, hoje eu queria abrir os trabalhos aqui para trazer 2 programas de podcast. O primeiro deles é o Rádio Novela Apresenta, episódio 75, chamado Questões de Fé. É um programa que está falando muito sobre traduções, tradução de coisas e principalmente o livro mais traduzido do mundo, que é a Bíblia. Então é muito interessante ouvi-lo para entender como pequenas mudanças de tradução podem causar grandes impactos. Além disso também tem um outro episódio, o episódio do O Assunto, que se chama Tragédia no Rio Grande do Sul, como crianças chegam, são recebidas e cuidadas em abrigos durante enchente. É um programa conduzido pela Natuza Neri e tá muito bom, muito excelente e desmentindo coisas que pessoas vêm falando que vem acontecendo nos abrigos e a gente vai comentar talvez disso um pouco no nosso episódio. Senhor Roger Manrique, eu sei que o senhor gostaria de indicar e comentar algo. Como todo mundo sabe, está acontecendo a pior catástrofe climática até agora no Rio Grande do Sul. Então, a minha indicação, eu vou deixar uma lista no post com várias instituições que estão recebendo dinheiro, recebendo Pix, para ajudar. E tem de tudo, sabe? Tem associação que cuida de criança autista, associação que cuida de pessoas cegas, associação que cuida dos povos indígenas, associação que cuida dos animais, que estão resgatando animais, associação que estão recolhendo doações, a Cozinha Solidária do MTST, que está fazendo, junto com as marmitas do MST, estão alimentando o pessoal lá no Rio Grande do Sul. Então, a minha indicação é essa. Escolha doe R$1, cara. R$1, R$5. Qualquer coisa é ajuda. Então essa é a minha indicação. Dá uma olhada lá no post que vai ter o link para todos os Pix. É isso aí. E aí, meu povo? Bora comentar? Bora. Bom, chegando aqui na nossa sessão principal, gostaria de primeiro dizer que, como vocês podem ver, esse programa está um tanto quanto diferente. Eu estou levando ele bem mais a sério do que eu costumo levar nos outros episódios. É um programa que a gente vai falar muito sobre política. Então, se você está ouvindo até aqui, chegou até aqui, não é uma pessoa que gosta de discussão sobre política, pode pular. Porém, eu devo dizer que é necessário ouvir a discussão política, porque é com política que a gente vai mudar algumas coisas. Então, para iniciar esse programa de hoje, é importante dizer que não importa aonde você more no mundo, você vai sofrer com a mudança climática. Não será o seu ar-condicionado que vai te salvar do calor ou o seu aquecedor que vai te salvar do frio. Nós, e aí eu me incluo e incluo todos vocês, nós e alguns malditos do nosso passado destruíram o nosso pequeno pálido ponto azul. Na mudança climática, a natureza não se importa com a sua posição política ou a sua classe econômica, muito menos com a quantidade de instrução intelectual que você tem. Se você acredita ou não em Deus, você deveria acreditar e cultuar a natureza, porque esse é o único sistema que está e estará nesse planeta. Nós,
todos nós somos meras pulgas que acham que são muito mais do que realmente são. Nós somos meros animais sociais que não deveriam achar que estão acima de qualquer outra classe animal. Bom, vamos lá, para a gente começar a nossa discussão, nós temos que pensar que em algum momento um ser humano foi lá, fez um conjunto de cálculos e viu que nós estávamos fazendo merda entre os séculos 18 e 19, para ser um pouco mais preciso, ali entre 1700 e 1800, que nós estávamos atingindo já cerca de 1 bilhão de habitantes no planeta. E o que estava acontecendo nessa época também, Sr. Roger Manrique, é aquilo que todo mundo estuda na escola, mas ninguém presta atenção, né? Que é aquela maldita da primeira Revolução Industrial, né? E a primeira Revolução Industrial teve essa característica de utilizar justamente muito combustível fóssil. Não, já começando, né? Já começou com o pé esquerdo, né? Foi logo quando começaram a descobrir também as propriedades do carvão, né? Sim, era muito baseado em vapor naquela época, né? Então... Sim. Tem toda essa questão do vapor, do carvão. Vale dizer que acho que muita gente não pensa, mas quando a gente tá falando em carvão aqui, não é o carvão que você coloca na sua churrasqueira, não, pra assar a sua picanha no final de semana. É um carvão mineral, é um minério que você extrai que ele, quando é aquecido, ele consegue atingir altíssimas temperaturas. Tem gente que não entende essa diferença entre um e o outro. E aí, muitas vezes acaba fazendo piadinha com os outros, assim. Inclusive, eu já fui uma pessoa que sofreu dessas piadinhas. Então, por isso que eu tô fazendo essa distinção aqui. Não, cara, então assim, depois dessa primeira Revolução Industrial, já tinha cientistas ali que estavam preocupados com isso, né? Porque, bom, o que tu falou ali realmente é um minério, né? Então, o ciclo do carbono, né? Ele tá num ser vivo. Daí depois, no caso do carvão, ele é fossilizado, né? Então, aquele CO2, aquele carbono, ele ficou embaixo da terra. E daí o que o ser humano faz lá? Tira aquele negócio debaixo da terra, queima e joga aquele carbono que estava lá há muito tempo guardado, entre aspas, né? Joga de novo na atmosfera. E isso, a partir daí, consegue-se fazer uma linha que a correlação é muito direta entre o aumento das temperaturas globais e esse começo da Revolução Industrial, né, com o consumo de carvão e depois, mais posteriormente, com outros combustíveis fósseis, como hidrocarbonetos no geral, como gasolina, diesel e tudo mais. Né? Só que a gente chegou num ponto, muitos cientistas já falam que a gente chegou num ponto de não retorno, né? E, querendo ou não, a gente, dá pra sentir, né? A gente, se tu pegar as fotos do Google, sabe? Que manda lá um histórico, todo dia manda uma lembrança, né? Tu olha fotos de 2, 3, não precisa ir muito atrás, 2, 3 anos, tu vê que em maio a gente já tava usando blusa, já tava começando a esfriar. Sim. A gente tá quase começando junho e ainda tá um calorão, ainda tá abafado. E a semana passada aqui em Curitiba, cara, a gente foi no feriado do Dia do Trabalhador, tava 30 e poucos graus, sabe? Um troço muito atípico. Muito atípico. Então, a gente, antigamente, costumava se falar de aquecimento global, tá? Ainda vale, né? Porque e realmente é isso que está acontecendo. O mundo, o globo está aquecendo. Só que é mais certo falar mesmo como tu introduziu o tópico, que é mudanças climáticas, né? É um troço porque enquanto alguns lugares vão esquentar demais, outros lugares vão esfriar demais. Então vai ter muitos extremos de temperatura, mas no geral o globo acaba aquecendo e é isso que gera, inclusive, o frio extremo, porque as correntes marítimas estão muito ligadas com essa questão de resfriamento, porque ela pega o frio dos polos e vai redistribuindo no meio, né? Sim. Falando bem, uma linguagem bem de leigo, assim. E com esse, a gente vê isso, né? A gente tá num El Niño e posteriormente numa laninha que muito, muito forte esse ano. E com isso, esse resfriamento que vem dos polos simplesmente não tá acontecendo, sabe? As massas de frente fria já deveriam estar chegando aqui, não tem força para chegar, porque tem um bolsão de calor no meio aqui, de ar quente, que não deixa chegar, sabe? E com isso vem outras consequências, que uma delas é justamente
a questão dos rios aéreos, né? Sim. Então, infelizmente, um desses rios aéreos aí desagou inteiro praticamente no estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Sabe? Foi um absurdo, assim. A catástrofe, eu vou usar essa palavra, a catástrofe começou justamente na região onde eu nasci, começou em Santa Maria. E em Santa Maria, na semana antes de começar as chuvas fortes ali na região de Porto Alegre, registrou quase 300 milímetros de chuva em um dia. Caralho, é muita chuva. Cara, isso é muita água. É muita água. Né? Assim, ó, pra quem não tem a mínima noção de como é feito o cálculo de milímetro, né, é bem fácil de você pensar. Se você pegar uma área na sua casa de 1 metro por 1 metro, e aí você subir 30 centímetros, uma régua de 30 centímetros, foi isso que choveu em 1 metro quadrado, né, 1 metro por 1 metro quadrado, no dia. É muita água. Dá pra você praticamente mergulhar a cabeça inteira ali dentro. Então, assim, chuvas desse gênero são extremamente atípicas, porque é muita chuva. É normal chover, sei lá, 20, 30 milímetros, 40 milímetros num dia. Às vezes, quando é uma chuva forte, considerada forte, 100, 150 milímetros, é considerado uma chuva bem forte durante o dia. Agora, você tem uma chuva de 300 milímetros, é muita coisa. 30 centímetros de água em 1 metro quadrado é muita coisa. Sim, é um absurdo, assim. Então, e depois essa chuva continuou na região da Serra e na região metropolitana de Porto Alegre, e foi o que acabou, assim, porque Porto Alegre, ela é uma cidade muito propensa a inundações, tanto que toda a região central ali, ela tem muros, né? Uhum. Tem muro, tem diques, tem comportas, tem bombas de recalque, e tudo começou a falhar. E numa dessas coisas que falhou foi a companhia de energia do estado, que foi privatizada por um preço de 100 mil reais. Meu Deus. Eu não tô errando, é 100 mil reais mesmo, cara. É o preço de um carro popular. Eles venderam a... Você não compra apartamento em Ourinhos, Não compra, olha, se bobear, não compra um kitnet em qualquer região do Brasil, sabe? Do mundo. Essa companhia que comprou a CE, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, ela desligou as bombas, desligou a energia que toca as bombas, e com isso a água veio com toda a força e afetou muita gente, inclusive o meu irmão e minha cunhada, né? Então, meu irmão e minha cunhada hoje são refugiados do clima, né? Eles estão sem casa, eles perderam tudo. Nossa, que tudo ficou embaixo d'água, porque por um descaso de toda, assim, ó, não é só um descaso da CR Equatorial, é uma sequência de descasos que acabou culminando nisso. Assim, ó, das matérias que eu quero trazer hoje é justamente isso. É uma matéria do UOL e está assinado pelo Felipe Pereira, e o título da matéria é: Porto Alegre não investiu 1 centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Sabe? Uma cidade que fica abaixo do nível do mar, abaixo do nível do rio, que na verdade não é um rio, né? A gente costumava o Rio Guaíba, mas na verdade é um lago, né? A grande parte da cidade fica abaixo do Lago Guaíba, sabe? Então, quando tem uma chuva muito forte, para isso que serve todo esse esquema que eu falei antes, das comportas, dos muros, dos diques, das bombas. E Porto Alegre, eu vou dar nome, mas não é Porto Alegre. Na gestão do Sebastião Melo, do MDB, ele não gastou 1 centavo. 1 centavo não foi gasto em 2023. Mesmo que o departamento dele, que cuidava da Secretaria de Obras, tinha 429 milhões em caixa. Sabe? Não foi por falta de dinheiro. Não foi porque não tinha como investir. Foi negligência mesmo. É aí que a gente entra quando a gente fala de má vontade política. Porque dinheiro tinha. O que não tinha era vontade de fazer. Porque não tem desculpa, não tem explicação para que ele não tenha feito, sabe? Não. O que ele vai alegar com o dinheiro em caixa? Sim. O que ele alega? Mas sabe o que eu acho, pra ser bem sincero? Não pode ser até um pensamento bem errático meu, mas é interessante pra esses caras deixar essas catástrofes acontecerem, sabe? Porque pessoas vão morrer, esses governadores, prefeitos, eles não vão ser responsabilizados
por isso, sabe? Eles vão passar 100% incólume por isso. Só que pro eleitorado deles e pro eleitorado geral, que não é muito ligado em política, tanto quanto a gente, eu acho que nós somos bem fora da curva com relação a estarmos ligados na política, saber o que está acontecendo, quem são as pessoas que estão tratando de política de uma maneira séria, quem são aqueles que são parasitas. Para quem não é ligado na política, cola, o cara tá lá em campo, sabe? Dando tapinha nas costas do pessoal do MST que tá fazendo marmita pros refugiados. Cola, sabe? Porque eu vi gente que não declara sua posição política, porém é abjeto ao inelegível, não apoia o inelegível, mas mesmo assim a pessoa tava parabenizando o governador do Rio Grande do Sul, porque ele tava lá com o coletinho da Defesa. É engraçado porque nesse momento o coletinho da Defesa Civil serve, o coletinho do SUS serve pra ir lá na frente da televisão, entendeu? Sendo que esses putos, e aí aqui eu vou deixar bem claro que eu tô muito puto com tudo que tá acontecendo, e esses putos usam isso como uma estética, sabe? Pra convencer aquele que não é ligado na política. E convence, sabe? Porque parece que realmente ele tá preocupado com essas pessoas, sendo que isso não é verdade. Nenhum desses putos estão preocupados. O próprio Eduardo Leite, numa matéria aqui da Folha, escrita pelo Jorge de Abreu, do dia 8 de maio de 2024, o título da matéria diz: Leite mudou 500 normas ambientais em 2019. Os especialistas criticam a gestão, entendeu? O governo dele alterou 480 normas do Código Ambiental do Rio Grande do Sul, seguindo a política ambiental do governo Bolsonaro, desse inelegível. E passando a boiada, né? E literalmente passando a boiada, entendeu? Tem um projeto, eu não vou me lembrar agora, gente, porque... Enfim, mas tem um projeto na Câmara falando para... Tipo, dando uma autorização para que seja desmatada uma certa porcentagem de mata, como que chama? Ciliar? Não, Nativa? Mata nativa. E aí entra Cerrado, entra Amazônia, Mata Atlântica, entra todo tipo de mata nativa do Brasil inteiro, né? Possibilidade de redução dessa mata nativa brasileira. E tá lá sendo discutida. E assim, outra coisa que eu já queria colocar, duas na verdade, primeiro de como é tratada a Marina Silva nesse país. Sim. Sendo que é um dos nomes mais respeitados mundialmente quando se trata de meio ambiente. E agenda climática. E ela é desrespeitada, menosprezada nesse país. Aliás, ela já foi desrespeitada e desprestigiada no governo anterior do Lula, se eu não me engano, quando ela também era ministra do meio ambiente. E, inclusive, ela quebrou a comunicação com o governo Lula por causa disso. Porque na época ela estava muito em alta e todo mundo cogitava que ela seria sucessora. Sim. E aí o Lula escolheu a Dilma. E foi então que se quebrou, né? Porque ela era... Eu não lembro se ela era do PT. Não, ela era do PSOL, na época. Do PSOL, E aí o Lula optou pela Dilma, né? E acabou, deu no que deu. Enfim, agora ela retomou, porque foi uma união pela democracia mesmo, né? Sim. O que aconteceu, porque Sim, exatamente. Ou era isso, ou era, sei lá, eu Deus o quê que ia ser. Democracia ou barbárie. Provavelmente 4 anos de uma ditadura neofascistoide, entendeu? Ou mais, né? Ou mais. A última durou quanto tempo? 25 anos? Por aí. 64 a 85. Então, assim, era isso que eu queria falar em relação à Marina. E outra coisa, em relação ao que o Roger falou antes, e que você fez na introdução, que o Roger falou antes sobre a Revolução Industrial e tudo mais que ele veio contando a história, é que assim, parou-se de falar aquecimento global exatamente porque as pessoas, de má fé, claro, Sim. usavam esse termo para falar quando estava muito frio num determinado lugar. Aqui eu vou dar nome aos bois. O senhor Eduardo Bolsonaro fez chacota com o termo. Entendeu? Sim, mas não só ele, o Trump também fez isso. E é geral, entendeu? Inclusive, eu não vou lembrar o nome, mas é um desses babaca do PL. Ele foi... babaca do PL é um pleonasmo, né? Mas ele também fez chacota com o termo aquecimento global e hoje ele colocou um vídeo com um rio na frente da casa dele. Onde era a rua, hoje passa um rio praticamente da enchente.
sabe? Então, assim, não adianta fugir, Sim. sabe? Tu querendo ou não, tu aceitando ou não, vai chegar. Só que vai chegar de um jeito assim, agora tá todo mundo apavorado, porque chegou muito forte e pegou muita gente que não tá acostumada. Exato. Tá? Não é porque geralmente pega periferia, Preto, pobre. pega a população ribeirinha, pobre. Dessa vez pegou o centro de Porto Alegre. Dessa vez pegou o centro de Canoas. Dessa vez pegou 100% da cidade de Eldorado do Sul. Caralho, sabe? velho. Não, eu vi um condomínio de luxo, casa de 2 milhões, começa em 2 milhões, todo embaixo d'água. Sim, então isso, assim, querendo ou não, vai chegar a hora de todos, sabe? Seja por qualquer coisa, sabe? Seja por uma enchente, seja por uma falta de chuva, seja por uma inflação porque um alimento não consegue mais produzir porque tá muito quente, sabe? Sim. Então, hoje é um programa meio sem esperança, sabe? Eu peço desculpa pra quem tá ouvindo, mas é um choque de realidade, assim, que chegou, sabe? O ponto de não retorno chegou, a água bateu não só na bunda, a água tá batendo no pescoço já. A esperança só existe uma, Roger. Ou é a revolução, ou a gente vai morrer, gente. É tarde, cara. É tarde pra revolução. Porque não volta mais. Você pode amenizar. Não volta. Mas a gente pode amenizar e tirar pelo menos esse 1% que emite mais do que 50% da destruição do nosso planeta, entendeu? Do poder. A gente tem esse direito e a gente tem esse poder também, entendeu? Das duas, uma. Ou a gente revoluciona, ou a gente vai morrer. Apesar de que muitos ainda vão morrer nesse meio do caminho. Então, porque o que eu queria chamar a atenção no negócio do termo, que começavam a fazer esse tipo de comentário estúpido, é porque, por exemplo, há alguns anos atrás, 2, 3, 4 talvez, eu não vou me lembrar agora, nevou no Texas. Vocês lembram? Pois é. Sim. Que nevou no Texas. E pra quem não conhece o Texas, gente, é onde o povo brinca que de Velho Oeste, nos filmes e tal, é o Texas. É o clima mais árido que existe. É um deserto, praticamente. É um puto de um desertão. No Canadá, a Nilce e o marido dela, o Leon, fizeram um vídeo que eles estavam indo para um hotel, que o Canadá é muito frio, e eles não têm janela igual a gente, é tudo lacrado, né, para não entrar o frio, a neve e tal. Sim. E eles também não têm costume de ter, porque como é muito frio, eles não têm costume de ter ar-condicionado, ventiladores. E eles estavam indo para um hotel porque as pessoas estavam morrendo dentro de casa pelo calor. Caralho, no velho. Canadá. Então é esse tipo de coisa. Alguns anos atrás também, a Inglaterra fechou aeroportos porque o asfalto estava derretendo aos 35. Ah, mas a Teresina faz 40. Sim, só que o asfalto de Teresina é feito para 40 graus, 45 graus. O asfalto da Inglaterra é feito para, sei lá, abaixo de zero. É, para aguentar chuva e neve. Ele não aguenta um calor de 35 graus, 37 graus. Não, recentemente Dubai teve abaixo d'água. Isso, é mesmo. Isso, Dubai, gente, é um deserto. Ele é Exato, deserto. Então, assim, como que uma pessoa tem coragem de vir a público e falar pra você? E pior, não é ele falar, porque ele pode ser o babaca que ele quiser, mas como você pode acreditar que não tá acontecendo? Sim. E assim, hoje, que nem o Roger tava falando, tem rico sofrendo e é por isso que tá toda essa comoção. Mas quem mais vai sofrer com isso é pobre. Eu, por exemplo, tô aguentando aqui em Ourinhos o calor batendo nos 40 e eu não tenho ar-condicionado. Eu fico puta quando eu ouço o nego falando assim, eu adoro verão. Claro que você adora o verão, meu amor. Você não pega ônibus às 6 da manhã. Exatamente. Você tá no seu carro com ar-condicionado. Sim. Você não tem que dormir com um ventilador socando vento quente na tua cara. Você tem ar-condicionado em casa. Exatamente. Você, no domingo, você não fica com 7, 10 pessoas num cômodo só, sabe? Não, você fica na tua piscina. Você viaja pra praia. Você vai pra um hotel. Você vai para um hotel. Agora, quem vai sofrer com todo esse aquecimento, com toda essa inundação, com tudo, é gente pobre, Sim. sabe? Isso é uma discussão política, ambiental e social também. E é uma falta de respeito com essas pessoas que não podem. Aí vem o porra do neoliberal falar, porque se você lutar, você consegue vencer. Vai tomar no seu cu. Mas não é só questão de você conseguir um ar-condicionado. É questão que o seu sistema elétrico não vai dar conta. Exatamente. Sabe? Sim. É toda uma... Eu não sei nem como fala, gente. Como a gente bate sempre na tecla, não existe solução fácil para problema complexo. Exatamente. Isso é um problema complexo. Não é só, vai lá e trabalha 16 horas por dia no teu iFood e compra um ar-condicionado. Não é assim, cara. Sabe?
O cara esse pensamento que o Adrian tá reclamando é justamente isso. Esses liberais que pensam que é só trabalhar, não é só trabalhar, cara. Todo mundo sabe que não é só isso. Tem várias coisas. Mas, veja bem, a humanidade tá pela superfície da Terra pelos últimos... chutar baixo aqui, pelos últimos 50 mil anos. A estimativa é de 300 mil anos, se não estou enganado. Vamos falar que seja os últimos 10 mil, que a gente tem um pouco mais de registro ali, que tem uma civilização, assim, um pouco mais avançada, que são os egípcios, os nossos astecas aqui, os ameríndios. Começou na... Falta o Thiago e o Dalton aqui hoje, mas começou na Mesopotâmia. Isso. Lá em Ur. Exatamente. Então, assim, nos últimos 10 mil anos, a gente tá vivendo no planeta. 10 mil anos. A gente conseguiu foder a porra toda nos últimos 200 anos. Tipo, no último suspiro da nossa humanidade, a gente conseguiu foder a porra do planeta. A um ponto de que toda a raça humana pode ser extinta. Simples assim. Em 200 anos, a gente conseguiu ter a possibilidade de, talvez... a única espécie senciente, vamos dizer assim, no cosmo, porque até hoje a gente não tem comprovação científica de que existem outras raças alienígenas, né? Extraterrenas, vamos dizer assim, a gente está destruindo a porra do único ser senciente por causa de 200 anos. Não, por causa de grana. Exatamente, por causa de dinheiro. Por causa de grana pra 20 bilionários, né, cara? Aliás, diga-se de passagem, por causa de uma coisa que tanta gente dá valor e que, sinceramente, é uma imaginação, é inventado. Só tem valor porque a gente dá valor. Porque, na verdade, o que a gente tinha que dar valor é na natureza que a gente tem, sabe? É nos rios, são nas florestas. Não, mas não, a gente prefere derrubar a floresta para construir uma casa. A gente prefere tirar toneladas e toneladas de lítio do chão para fazer a porra de carro elétrico. A gente prefere extrair litros e litros de petróleo para poder ter carro, caminhão, avião. Mas tudo isso permite com que a gente consiga se ligar entre povos. Isso serviu pra quê? Vamos lá. Pensando assim na globalização, serviu pra que caralhos? A gente teve uma porra de uma pandemia que não serviu pra nada. Tanto é que você vê a quantidade de pessoas que tá indo pra pronto-socorro com gripe, a Covid voltando a ter níveis alarmantes em hospitais, sabe? Gente falando de chip em vacina, que vacina vai te transformar em jacaré. Presidente, aliás, diga-se de passagem falando isso. Aliás, ex-presidente inelegível, pra gente deixar bem claro aqui. E a gente não aprendeu nada. Sabe? Nada. Então pra que caralho serve a porra do avião, a porra do carro, a porra do ônibus, a porra da indústria? Pra que serve tudo isso? Pra porra nenhuma. A gente dá valor em coisa que não tem valor, sabe? Não tem valor. Porque, pra ser bem sincero, o que pra mim hoje tem valor, não tá nesse planeta, sabe? Não tá. É isso que dá valor. São as conexões humanas que você cria com outras pessoas. Que seja capaz porra de um animal, um cachorro, um gato, um peixinho de aquário. É isso que vale a pena. Agora, eu não entendo como o caralho das pessoas não entendem isso. Outra coisa, a gente fala sempre aqui sobre consciência de classe. Quem ganha até 5 salários mínimos não tem consciência de classe. Não tem. Mas isso deixa bem claro, não é culpa dele. Não é culpa de quem ganha. Não. Isso é culpa do sistema, é culpa da mídia, sabe? Que botou na cabeça dessa pessoa que se ela sair do emprego e pedalar 20 horas por dia, ele é um empreendedor. Botou na cabeça dessa pessoa que se ela começar a vender bolo de pote, ela é um empreendedor, ela vai ficar rico, ela é o próximo Elon Musk. Sabe? Então, isso deixa bem claro. Essa pessoa não tem consciência de classe, mas não é culpa dela. Não, claro que não. A nossa ideia sempre foi tentar botar um pouco de consciência de classe nessas pessoas. O cara que ganha R$2.000, o cara que ganha 20 mil reais por mês, tá mais perto dessas pessoas que ganham R$2.000 do que olha, não tá nem assim, ó, é inimaginável pra chegar perto de um
não vou nem usar o Elon Musk de novo, pra usar um Lehman da vida, sabe? Um Lehman, um desgraçado que deu um rombo de 20 bilhões de reais, sabe? Esse cara aí pode vir qualquer desastre climático, pra ele tanto fez, tanto faz, porque pra ele é muito fácil botar a mão no bolso e comprar uma casa num lugar mais alto. Pra ele é muito fácil pegar e vender tudo que ele tem e vender, desculpa, sei lá, deu um problema lá, hipoteticamente ele tem uma casa em Porto Alegre, ele vai vender aquilo lá por preço de nada. Vai jogar fora. Ou, sei lá, ou nem vai pegar e vai viajar pra um lugar, sei lá, um lugar mais alto, ou começou a esquentar, ele vai pra sei lá, vai morar no Chile, no sul do Chile. Sabe? É uma coisa que a gente não consegue fazer. Sim. É uma coisa que a gente não tem, a gente trabalha a vida inteira, sabe, cara? Eu e minha esposa, cara, a gente trabalhou 15 anos pra gente conseguir comprar uma casa, sabe? E a gente tá pagando ainda. E pagando. E a gente já enxerga o fim assim, das parcelas. Não das parcelas, mas já enxerga uma luz no fim do túnel, mesmo sempre bem. E a gente sabe que a gente hoje mesmo a gente tava comentando isso. Que a gente é exceção, cara. Sim. Porque a gente pegar nossos colegas, não vou nem longe, meus irmãos, sabe? É uma perspectiva, assim, de comprar uma casa, de ter um lugar próprio, nessa geração que a gente tá, porque a gente falhou em fazer a revolução, quer dizer, a gente não, né? A geração anterior falhou em fazer a revolução, a gente tá nesse barco furado, que a regra é isso, é o cara morrer pagando aluguel, sabe? Eu tenho um tio com 70 anos, que é até hoje, cara. Então, assim, cara, é complicado essa questão de consciência de classe, porque a mídia, os políticos de direita fizeram um trabalho tão bem feito, né? Isso que eu ia falar. Infelizmente, fizeram um trabalho tão bem feito de botar na cabeça dessa pessoa que tem um carrinho, tem um Celtinha e paga 3 mil reais de aluguel, que esse cara, ele venceu na vida porque ele tem esse Celtinha, sabe? E então ele precisa ser de direita, precisa ser conservador, um cidadão de bem, porque se ele for pra esquerda, ele vai perder esse Celta, porque o comunismo vai pegar esse Celta e vai dividir com quem não tem esse Celta, sabe? Então, essas coisas assim que a gente vê como que a esquerda falhou nessa questão da comunicação, né? De comunicação, de trabalho de base, sabe? E também, um pouco é culpa da esquerda, mas é muito por culpa de... Cara, voltamos agora a falar de golpe de Estado, a gente ficou... Como a Sandra falou, a gente ficou de 64 a 85 por culpa de um golpe de Estado que a CIA fez aqui no Brasil. Todo o país da América Latina praticamente sofreu o mesmo. Então é difícil, é muito difícil, porque a mentalidade tá contaminada há muito tempo. Há muito tempo tá contaminada essa mentalidade e não é só o Brasil, é mundial. É um levante fascista, vamos dar nome aos bois. Desde 2015, mais ou menos, por aí, vem se construindo e se levantando um pensamento neofascista no mundo, como lá o de 40, de 30 para frente, culminou no que culminou, que todo mundo sabe, que foi a Segunda Guerra Mundial, com aquela aberração que foi o Holocausto, e aí as pessoas tomaram um pouco de consciência, não só de classe, mas foi um período humanista ali, onde se construíram todas as instituições que a gente tem hoje, as organizações internacionais que a gente tem hoje, ONU, e, enfim, essa caralhada 4, tudo que a gente tem aí, que ultimamente já não serve pra nada. Exatamente. Ver o que Israel tá fazendo com o povo palestino. Concordo plenamente. Já não serve, precisa de uma nova mudança. E agora, desde aí, meados de 2000, dos anos 10 aí, né? Lá por 2014, 15, que tá esse novo levante do fascismo, desse neofascismo, desses pensamentos e ideias fascistoides de controle, esse ódio ao outro, essa desumanização, seja o povo muçulmano ou seja imigrante negro, ou se você vê a diferença como foi tratado os refugiados da guerra da Ucrânia brancos e os refugiados da Síria ou de Ruanda ou de caralho a 4, onde esteja acontecendo alguma merda na África, como eles não aceitam, sabe?
Então, assim, esse pensamento está se levantando já há quase uma década e está explodindo. E a gente está vendo os efeitos disso, né? Essa negação da ciência, até por cientistas, porque vocês se lembram bem o que foi o Conselho Federal de Medicina na pandemia. Exatamente. Que foram os médicos na pandemia. Sim. Né? Então, assim, são médicos falando contra vacinas, são advogados punitivistas querendo a morte de pessoas. Então, assim, você vê que esse pensamento, ele apodreceu até gente que você não pensaria, porque tem conhecimento. Então, o que está acontecendo, sabe? Onde a gente está falhando na comunicação? Ou melhor, onde essas pessoas estão acertando para invadir a cabeça das pessoas assim? O que está acontecendo? Que a gente não consegue descobrir. A gente fala, o governo tem uma má comunicação. Tá, mas então como a gente se comunica? Como é que a gente entra como eles entraram? Pelo menos como é que a gente iguala esse jogo, né? E só um adendo, o Roger falou sobre o Lehman, vamos supor que o Lehman tivesse uma casa em Porto Alegre, vendia e comprava em outro lugar. Eu ainda não li, e porque não comprei ainda, mas eu estou muito louca para ler um livro que chama Entre o Céu e o Sal, do Everton, eu acho que fala Bernanke, porque é um H, deve ser Bernanke ou Bernanke, que é uma distopia, que é exatamente isso que o Roger falou. É sobre um desastre climático que inunda o Rio de Janeiro, os ricos sobem para o morro e os pobres são obrigados a viver debaixo d'água, né? nas partes alagadas, porque é óbvio, né? Nossa, caralho. E eu tô louca para ler esse livro já há meses, e eu acabei que ainda não comprei e preciso comprar para ler, mas aí fica então aí uma dica de leitura. Indicação. E é isso. Bom, o que tu falou ali de onde será que a direita acertou, eu não sei, porque assim, eu não consegui escolher uma, então eu vou deixar um compilado nos links, que são notícias falsas que a direita tá gerando pra polemizar toda a questão do desastre climático em Porto Alegre, e são absurdos, cara. Então assim, ó, eu colocaria o link da agência Lupa, né? Então aqui, ó, é falso que o Luciano Hang enviou mais helicópteros ao Rio Grande do Sul do que a Força Aérea Brasileira. É falso que o Exército enviou apenas 3 helicópteros para o resgate das vítimas da enchente. É falso que caminhão com doações ao Rio Grande do Sul foi barrado em Torres por excesso de peso. É falso que o governo Lula patrocinou o show da Madonna e deixou de enviar recursos para as vítimas das tragédias. É falso que o governo de Gaúcho está fiscalizando documentação de jet skis e barcos que atuam em resgates. Ou seja, e segue. É assim, ó, a cada hora deve ter uma notícia falsa. Então eles têm essa articulação muito bem feita de gerar medo, sabe? O mesmo cara que tá com medo de perder o Celta dele pros comunistas é o cara que vai ter medo, vai espalhar essas notícias aí dizendo, ó, viu? O governo Lula tá querendo cobrar imposto das doações. O governo Luciano Hang, que é o salvador da pátria, o Elon Musk brasileiro, tá mandando helicóptero pra salvar a gente, e o Lula não, sabe? É tudo isso. A direita, eu acho que a esquerda erra, porque a esquerda tem escrúpulos. Tem decência, sabe? né? A esquerda nunca faria um absurdo desses, sabe? Olha o que aconteceu durante a pandemia, sabe? Todas as mentiras, todos os absurdos vieram justamente da direita, Sim. sabe? Vieram da bancada do PL, vieram da bancada do Novo, vieram da bancada do Boi da Bala, sabe? Tudo que é de ruim veio do mesmo foco, sabe? E assim, Roger, enquanto pra eles é só jogar a mentira, a gente tem esforço duplo, porque a gente tem que desmentir e refazer e tentar explicar. Gente, é cansativo demais. É mais do que duplo. Tem até um estudo, eu não vou lembrar agora como que eu vou procurar isso, mas é assim, tipo, 8 vezes. É exaustivo. Sabe? O esforço que tu precisa pra desmentir um fake news é do que foi gerado, sabe? Então é impossível praticamente. Deixa eu fazer uma observação aqui. O Roger usou um termo que me deixa muito preocupado, que é fake news. Se você tá ouvindo isso e fala fake news, não fale fake news. Fake news parece que é algo completamente atenuado, sabe? Não parece que não é nada. É só uma lorotinha leve. É mentira.
quando uma coisa não é verdade, quando uma coisa não é um fato, isso se chama mentira. A gente tem uma palavra em português e me deixa puto da cara quando a porra da mídia, de uma maneira geral, incluindo pequenos produtores independentes como nós, vamos parar de falar termos que ajudam filhas da puta, sabe? Como fake news. Concordo. Não é fake news, caralho. É mentira. É mentira. Se uma coisa não é verdade, é mentira. Concordo. Se uma pessoa tá falando uma coisa que não é verdade, é mentira. Ponto! E quando que a porra da mídia hegemônica, como Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Bandeirantes, Cultura, a cultura que é pública, vão começar a falar termos corretos, sabe? Nós temos uma linguagem, o português brasileiro é uma língua maravilhosa. A gente tem o péssimo hábito vira-lata de pegar termos em inglês para trazer para o português, abrasileirar esses termos. Puta que o pariu. Ou sublimar, né? Sim. Deixar mais palatável uma coisa. Cara, às vezes eu vejo alguns vídeos no Instagram de gente comentando assim, não é mindset, é pensamento. Não é, sei lá... Não é briefing. Não é briefing. Resumo, informação. Porra, fala o caralho do português. Não é difícil. A palavra no português é tão mais bonita, gente. Tão mais compreensível, né? O português é tão mais bonito. Você que tá ouvindo isso e que se diz patriota, diga-se de passagem, essa galera que se diz patriota, mas que tá ovacionando um filho da puta que tem a porra de uma estátua da liberdade em frente às suas lojas, sabe? A estátua da liberdade foi a porra de um presente da França pros Estados Unidos. O que caralho tem isso a ver com o patriotismo brasileiro? Uma loja que chama Havan. Não, cara, tem outra. Esses patriotas, o que fizeram a semana? Foram ajudar o Rio Grande do Sul? Não, eles foram pros Estados Unidos pedir sanções ao Brasil, sabe? Nicolas Ferreira, o Dudu Bananinha, Bia Kicis, todos esses, essa corja, não tem um termo mais... Toda essa corja foi para os Estados Unidos pedir sanções porque o Brasil tá numa ditadura, sabe? Essa é inacreditável. Não, e mais, o grande Aécio Neves, o que eu culpo, Sandra Maia, eu concordo culpo plenamente por tudo que tá acontecendo hoje, porque foi ele que começou lá em 2003, a gracinha dele de contestar a eleição. Concordo plenamente. Então, Sandra Maia, me responsabilizo por culpar aquele imbecil, por tudo que tá acontecendo hoje, mas não só ele. Ele soltou uma nota, endossou uma nota do PSDB, né? Sim. Uhum. Que ainda suspira, nem respira mais, o PSDB suspira, ele tá moribundo, né? Soltou uma nota falando que, uma nota bem da mal educada, falando que o governo Lula tinha atrasado os recursos pro Rio Grande do Sul, que não sei o quê. Muito bem, perguntou Reinaldo Azevedo. Assim, então, seu Aécio, o senhor, né, endossou essa nota do PSDB, o doutor Eduardo Leite também não contestou a nota, porque é do mesmo partido. Uhum. No entanto, Aécio Neves estava no show da Madonna. Pois é. Não estava no Rio Grande do Sul ajudando. Exatamente. Né? Que belezinha. E enquanto isso, Lula liberou mais de 50 bilhões de reais para ajudar o Rio Grande do Sul. E agora, só voltando um pouquinho numa coisa também que o Roger falou, que eu queria comentar, que é esse negócio da cultura do medo, né? Que vai incutir medo de pegar seu Celtinha, de alguém vai dormir na sua sala. Eu também culpo muita coisa do que está acontecendo hoje, esses programas sensacionalismo tipo Brasil Urgente. Ah, sim. Porque você pega um crime abissal, você pega um crime tenebroso, bate nele por uma semana. Ou você pega um crime banal de alguém que levou 3 tiros por causa de um celular e bate nele por uma semana. Em plena hora do jantar, com as crianças tudo ali na sala. Exatamente. Tudo na mesa comendo e vendo aquilo ali. E aí o que você causa em toda uma população? Uma sensação de medo e de insegurança irreal, porque não é todo mundo que é morto por causa de um celular, não é todo mundo que é esquartejado
né, sabe? Não. E além disso, Sandra, além de causar esse medo... E aí você causa o bandido bom, bandido morto. Isso que eu ia falar. Causa essa desumanização da população periférica, da população negra, porque eles não dão a mesma cobertura pra um cara que atropela um motorista de Uber de Porsche e mata, claro que não, do que se fosse o contrário. Se o motorista de Uber tivesse batido no Porsche e matado esse cara, meu Deus, esse Brasil Urgente ia ser pauta pra não uma semana, pra meses. Visto o quanto bateram quando aquele motorista de Uber atropelou o Kaique Brito. Tentaram bater muito nesse Uber. Cara, esse Uber, ele foi perfeito. Porque ele parou, ele não tinha culpa. Diga-se de passagem. Ele fez tudo certo. Ele parou, ele deu suporte pro cara, ele foi com o cara até o hospital, ele teve o tempo todo, ele fez exame, nossa, tudo. Exatamente. Deu o carro, tava no limite de velocidade. Nossa, o cara tava perfeito, porque senão... Exato, porque senão ele tava fudido. Ele tava fudido por ter atropelado um ator que já faz tempo que não tá atuando, entendeu? Bebaço. Mas que todo mundo vê ele como o menininho da novela das 7, entendeu? Mas aí, esse motorista de Uber, ele mostrou como uma pessoa correta... Tá seguro, né? Às vezes fica um pouquinho blindada, né? Porque assim, ó, então, o ponto que eu queria chegar é o seguinte, não sei como é que eu falo isso, esse jeito de agir, esse mecanismo, que a direita usa de incutir medo e insegurança. Luta ou fuga, na verdade, né? De insegurança nas pessoas, de incutir medo, de insegurança, medo do comunismo, medo de ter que comer cachorro, que na Venezuela come, medo de não ter papel higiênico, porque em Cuba não tem, medo de uma ditadura, sendo que, na verdade, quem quer implantar essa ditadura são eles. É o medo de ser assaltado, é o medo de ser morto, é o medo de ser estuprado, é o medo de ser agredido, é o medo de... É medo, sabe? E a pessoa entra em parafuso, cara, sabe? E começa a acreditar em tudo, porque ontem eu tava discutindo isso no Twitter. Não adianta. Você mostra. O SBT tirou a reportagem do negócio dos caminhões, que o Roger falou aí, dos caminhões estarem sendo barrados as doações. O SBT tirou a reportagem do ar. Não chegou a assumir a culpa, mas fez ali uma meia culpa, falando que a informação foi correta e até pra alertar. Mentira, eles mentiram mesmo, só que não vão falar que mentira, porque fica feio. Não adianta você falar, o SBT tirou a reportagem do ar. O SBT deixou claro que as doações não foram barradas. A empresa do caminhão mostrado na reportagem já falou que o caminhão só foi fiscalizado, foi notificado do excesso de peso, mas foi liberado. Não adianta vir o exército que até um ano atrás eles estavam lá na porta, rezando, pedindo e implorando, e agora o exército não presta mais. Pra mim nunca prestou. Justo. Mas enfim, pelo menos pra isso presta. Pra isso, pra socorrer as pessoas, eles prestam. Sim. Que inclusive é só o que eles deviam fazer, não devia ficar se metendo em política. Eu concordo. Número, gênero e grau. Né? Não adianta o exército falar, não adianta o cara da defesa civil e falar, não adianta o cara do polícia civil e falar. Já não adianta mais, porque todo mundo tá mentindo e o Pablo Marçal que tá falando a verdade. Sim. Porque é um medo. E se eu enviar e eles pegarem? E se eu enviar Pix e eles roubarem? E se eu enviar um arroz e eles tomarem? Olha, Sandra, não é possível acreditar em Pablo Marçal. Tem gente que acredita, tem gente que morreu por ele, meu anjo. Cara, tem gente que compra curso desse. A quantidade de mentira que esse cara fala, não dá pra acreditar. Você só precisa ter 2 neurônios pra entender que esse cara não é nem um pouco confiável. Mas o Roger já falou isso. Enfiaram na cabeça da pessoa que se ela pedalar 18 km por dia, ela é empreendedor. Sim. Se ela fizer bolo de pote, é empreendedor. Enfiaram na cabeça das pessoas isso. Sim. Como é que tira agora? Tava aí, ó, o governo fazendo o possível. Não tô, tudo bem. Eu acho também que o governo precisa ouvir os motoristas de aplicativo para saber o que eles querem, como fazer melhor esse bem bolado. O governo não pode impor sua vontade a uma categoria. Justo. Não tá correto isso. Ele tem que ouvir. Só que veja que os motoristas de aplicativos estavam lá brigando porque o governo quer dar direito para eles. Exato. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu não penso nem em discutir, né? Nem eles se vem do governo é ruim. É um negócio assim, eu não quero deixar de ser empreendedor. Não,
você quer discutir a alíquota que vai ser descontado? Vamos discutir, vamos baixar, vamos ver como é que melhora isso aqui. Sim. Você quer ver negócio de hora, quer trabalhar mais hora, menos hora? Então, vamos aqui discutir. Não, eu não quero assim. Não, mas ele prefere trabalhar até morrer, literalmente até morrer, porque o cara não tem direito a nada. A Uber, se ela quiser sair do Brasil e cagar pra esses caras, ela sai, vai acontecer, sabe? Ela faz. Pois é, sabe? Exatamente. E os caras vão ficar com mão na frente e outra atrás. Sim. E como você muda a cabeça, Não, sendo que é o que a gente tava falando, sendo que ele só joga uma mentira e a mentira se espalha por si só, enquanto a gente tem que ter 8 vezes, como diz o Roger, 8 vezes o trabalho pra desmentir e pra ensinar e pra explicar e pra mostrar, e mesmo você mostrando, eles não acreditam. Eu não sei, gente, eu não sei o que fazer. Exatamente. Visto, gente, terraplanista. Puta que me pariu. Terra plana em 2024. A quantidade GPS. Você só tem GPS porque a porra da Terra é redonda. Porque foi necessário fazer um monte de cálculo baseado em coisas da Terra redonda pra você ter GPS, pra você... Gente que não acredita que o homem foi pra Lua. gente, em 2024, sabe? Em 2024, você ter gente que não acredita na Terra redonda, que acredita que a Terra é plana, é um absurdo tão grande, mas tão grande, que chega a ser desesperador. Eu tava tentando procurar uma outra palavra, mas é desesperador. Sabe por quê? É o que eu sinto desespero. Sabe por quê? Porque não é possível ter diálogo com essa pessoa. Essa pessoa, ela não tá na mesma realidade que você, sabe? A realidade dela é tão diferente, mas é tão diferente a realidade que essa pessoa vive, que é impossível o diálogo. É impossível. E aí eu começo a pensar de que se não existe uma separação entre quem tem o mínimo de noção da realidade com quem não tem, é impossível a gente caminhar pra frente como civilização. Mas eu já contei aqui, num programa passado, de um cara que eu conheço, que ele tava pagando R$120 num botijão de gás. Entrou o Lula, ele começou a pagar 80 e poucos, 85, e ele negava que o botijão de gás tinha baixado. Ele simplesmente, não sou eu que tô falando, não era a TV que tava falando, é o bolso dele. Ele viveu isso e ele negava que tinha baixado o botijão de gás. Naquela hora, eu vi que não tem jeito. Não tem. Não tem. É uma dissonância cognitiva, assim, que às vezes, se pra desmentir uma fake news 8 vezes, pra tu tentar entrar na cabeça de um cara desses, tende ao infinito. Sabe, é mais fácil, sei lá, uma coisa impossível aí que tu dizer é mais fácil do que tu convencer um bolsominion de que a gasolina a R$8 é mais caro que a gasolina a R$6. Que um botijão a 120 é mais caro que um botijão a 80, sabe? É uma coisa assim que... É uma outra coisa assim que às vezes a gente peca, a gente como esquerda, é que a gente não tem paciência. Eu não tenho paciência. Eu também não. Eu não é nem que eu não tenho paciência, eu perdi a esperança. Se um cara começa a discutir, assim, eu já digo, tá, então tá bom, eu viro as costas e vou embora, porque eu não vou fazer um trabalho de base com um cara que não quer admitir matemática básica. Mas sabe por que a gente não tem paciência? A gente não tem paciência porque esse tipo de pessoa, ela não está disposta a discutir, ela não está disposta a conversar e ouvir um outro ponto de vista, ela está disposta a ganhar a discussão, a qualquer custo, a qualquer ponto, com qualquer mentira que ela conseguiu utilizar. Ela não está disposta a conversar. Ela não está disposta a tentar entender o seu lado. É por isso que a gente não tem paciência. Porque é difícil você ter paciência com alguém que não está disposto. A pessoa simplesmente não tem disposição para isso. E aí isso se torna impossível. É impossível você ter paciência com esse tipo de pessoa. Porque a pessoa só quer ganhar a discussão. A única coisa que importa para ela é que você concorde com ela. Mesmo que você não acredite na concordância dela, entendeu? E é isso que me irrita. É isso que me deixa fudido da cara todo santo dia com quem acredita nessas mentiras. Eu tinha paciência. Na verdade, eu tenho, pra esse tipo de coisa, eu tenho paciência. Só que eu larguei mão. O que eu faço hoje em dia? Em casos extremos como o que a gente está falando hoje do Rio Grande do Sul, das mudanças climáticas e mentiras contadas que atrapalham o salvamento de pessoas, as doações para essas pessoas, eu vou lá e colo uma matéria. Por
Por quê? Mas eu não bato boca. Eu colo a matéria porque se a pessoa for desavisada, aí ela está avisada. E outras pessoas que lerem aquele comentário vão ver a minha matéria colada junto. E aí talvez essas pessoas, estando desavisadas, vejam a matéria. Então assim, porque estão barrando doação. Eu fui lá e colei a matéria. SBT tirou do ar, a NTT desmentiu e fulano. Então assim, a pessoa que vê aquilo, ela vai ver as minhas matérias juntos. Mas eu, bater boca pro cara do comentário, eu não bato mais. Eu não bato porque ele quer ficar nesse mundo paralelo, nessa dimensão esquisita que ele resolveu morar, ele que fica. Vai a merda, ele que fica. Vai tomar no cu, eu não tenho paciência. Mas sabe qual que é o problema de bater boca na internet? É que você favorece a essa pessoa que quer ganhar o discurso. Sim. O bater boca com essas pessoas faz com que toda a rede social, todas elas, todas, qualquer uma, seja ela da Meta, seja ela do outro bilionário desgraçado. É um algoritmo, né? Exatamente. Porque rede social quer que você fique lá o maior tempo possível, entendeu? O maior tempo possível. Para eles o que importa é você estar lá dentro. Por quê que para eles é interessante? Porque como que eles ganham dinheiro? Eles ganham dinheiro mostrando coisas que você não precisa e que você não quer, mas que outras pessoas pagaram para essa rede social mostrar para você. Para eles, foda-se se você vai comprar, se você vai clicar naquele link, se você vai fazer. É um algoritmo. Eles já receberam a grana deles, entendeu? Para eles o que importa é mostrar números bonitos. E é por isso que a gente sempre fala aqui no nosso programa para você ir lá e comentar no nosso post, comentar no Spotify, dê um emoji, não precisa de muito, deixa um emoji de joinha, pra baixo, só isso é suficiente pra rede mostrar mais a gente pra outras pessoas e talvez a gente tentar mudar a cabeça um pouco de outras pessoas, apesar da nossa paciência tá um pouquinho, assim, complicada, entendeu? E assim, eu indiquei um programa do Mundo Freak umas semanas atrás, onde eles falam que já tem estudos dizendo que 70% das redes sociais são bots. Então você fica batendo boca com um robô. Sim. Você se estressa, se exaure, se descabela, se desesperança e outra pessoa é robô. Senhor Roger Manrique, gostaria de fazer mais alguma adição, complementar, dizer algo? Cara, o Thiago volta e meia parafrasia o Mark Fisher, né? Falando que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, a gente tá chegando num ponto que a gente não precisa nem imaginar mais o fim do mundo e a gente não consegue visualizar ainda o fim do capitalismo. Imaginar Exatamente. o fim do capitalismo, sabe? Porque a gente vê isso, tá no nosso quintal, cara. Tá literalmente no nosso quintal, no caso de nós gaúchos. Sim. Então, e mesmo assim, as pessoas insistem em fechar os olhos pra tudo isso, né? Uhum. Em tentar achar que nem disse o Leite, né? Não é hora de achar os culpados, sendo que ele é o a culpado. gente sabe quem são os culpados, né? Então, a gente sabe que no caso dessa tragédia, o Leite, o Melo e toda essa gente que não investiu nada em prevenção são os culpados, mas atrás disso a gente sabe que no final das contas o culpado são esses 20 caras mais ricos do mundo que ganham enquanto a gente perde. Exatamente. Sabe? Então é isso, cara. Eu não tenho uma mensagem de esperança, eu não tenho uma mensagem de tudo vai dar certo, eu tenho uma mensagem de cuidem dos seus, cuidem do que vocês puderem, cuidar do meio ambiente, embora isso não vai fazer muita diferença porque o agro é pop e vai continuar gastando água, vai continuar gastando energia à toa, sabe? E desmatando. Vai continuar desmatando, vai continuar queimando combustível fóssil por nada, sabe? Então, é isso, cara. Aproveitem. Aproveite o dia, seize the day, carpe diem, e um dia depois do outro, cara. Não tem. O máximo da esperança que eu consigo pensar nesse momento é isso. Eu tô bem desesperançoso, eu tô bem desgastado, bem maluco da cabeça. Imagina. Porque a gente vê, eu nunca imaginei que ia ter um parente refugiado do clima. Eu tenho um irmão agora que não tem casa.
sabe? O negócio chegou, cara. Chegou. É isso aí, principalmente tu que foi atingido praticamente diretamente aí pela questão, né? Senhora Sandra Maia, por favor, traga-nos as suas últimas considerações finais. Ai, gente, tudo é muito desesperador e desesperançoso. Acho que o Roger já falou tudo. E assim, o único conselho, se é que eu posso dar um conselho, é que vocês se interessem mais por política, o que está acontecendo em relação ao meio ambiente, em relação a o que seu governo, o que o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado, o seu senador e o seu presidente estão fazendo por você e por todo mundo em relação à sociedade de prevenção à catástrofe, porque isso vai ficar cada vez mais recorrente, em relação à sua água, em relação à sua energia, em relação a seus rios, suas matas. Veja o que está sendo feito, veja... só saiba mais, não fique alienado, porque é exatamente isso que quem está se aproveitando dessa situação, é exatamente isso que essa pessoa quer, que você não saiba o que está acontecendo, para você não poder ter reação nenhuma. Um povo alienado serve aos propósitos daqueles que querem se aproveitar desse povo. É a única coisa que eu posso dizer. Acho que a gente não pode fazer mais nada com o que já está feito. Não sei se a gente pode melhorar, mas pelo menos tentar a gente pode. E é só isso, gente. De resto, se você acredita em alguma coisa, orem pelas pessoas. Se você não acredita, torça. E no que você puder, ajude. O Roger vai deixar um monte de link aí. No que você puder, ajude. E é o que a gente pode fazer. Isso aí. Eu queria dizer por último aqui que política não é futebol. Então, não existe isso. Eu gosto de um, por isso eu não gosto do outro. Política, existe um lado que está preocupado, existe um lado que não está nem um pouco preocupado. E existe um terceiro lado ainda, que tá para tirar os melhores benefícios para eles próprios, não para a população, pelas quais eles foram eleitos. Também não tem uma mensagem de esperança. Não vou finalizar o programa hoje como eu sempre finalizo, trazendo as redes sociais de todo mundo. Quem quiser ver as nossas redes sociais estão no post. Aproveita e já dá um pix lá pra galera que tá precisando. Exatamente. Se vocês querem nos ajudar, vocês ajudem lá. Se vocês tiverem opiniões, sobretudo seja de esperança ou de desesperança, comenta com a gente, mandando o nosso e-mail que está no post. E a gente fica por aqui. Um grandíssimo abraço. Até o próximo programa. E tchau, tchau. Tchau, gente. Paz entre nós, guerra aos senhores. Até mais. Isso aí.